E aí pessoas, e aí curiosos, tudo beleza? Eu sou o Thiago e é o seguinte, vocês estão no Dota Experiente, o canal do software livre. Hoje, o Livros e Livros desse início de 2023, janeiro de 2023, vamos falar um pouquinho de uma coisa que está fazendo falta, chamada roteiro de cinema. Tá? Hoje as recomendações são específicas para o pessoal de cinema e de publicidade, que pode ajudar, e o pessoal que gosta de trabalhar com aí a parte de audiovisual. Falou? Então bora pro vídeo. Então bora lá. Dessa vez eu vou fazer um trabalho diferente, justamente para facilitar. O primeiro vídeo é criação de curta-metragem em vídeo digital, vai mostrar um pouquinho de algumas coisas sobre equipamentos e recursos que existem para fazer vídeos nos meios digitais. Obviamente a gente não tem como fazer mais o vídeo em meio analógico, porque os equipamentos foram descontinuados, houve progressão da tecnologia, desenvolvimento de novas coisas, enfim. Hoje celular e microcâmera já ajudam bastante a fazer coisas, e aí esse livro aqui é interessante para mostrar como é que eu vou fazer a situação de vídeos. Ele está indicando curta-metragem, mas na base, saber curta-metragem é a mesma coisa que um médio e longa-metragem. Então aprendeu um, aprende-se boa parte dos outros. Glauber Rocha, se eu não estou errado, é um grande cineasta brasileiro. O autor do livro, chamado Humberto Pereira, escreve sobre a produção cinematográfica de Glauber Rocha. Como nós temos também grandes eventos de cinema no Brasil, entender também os nossos eventos e os nossos produtores faz parte de criar e ter uma linguagem especial e específica para a nossa própria cultura e nossos regionalismos. Cangaço, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas. Eu tenho os estados amazônicos, eu tenho pessoal do Nordeste, eu tenho pessoal do Centro-Oeste, enfim, é muita coisa, sem esquecer obviamente do Sudeste, mas a grande produção de cinema no Brasil e da TV principalmente é focado no Sudeste, como sendo a parte mais rica e mais desenvolvida, então isso meio que acaba se sobrepondo às outras regiões. Óbvio que tem situações específicas, como do Rio Grande do Sul e do Paraná, tiveram obras que aconteceram no Nordeste, Alto da Compadecida, o próprio Ariano Suassuna também tem autor de Alto da Compadecida, mas tem uma obra bacana. No Centro-Oeste eu tenho algumas produções legais, inclusive novelas, então nesse ponto eu acho que a produção nacional ela é muito concentrada numa determinada região, mas ela pode ser muito mais fragmentada, inclusive pelos festivais de cinema e na produção local. E aí quem tem uma coisa legal sobre isso é o próprio Ceará, que tem um curso de cinema de instituição pública bem bacana. É um curso técnico, mas bem bacana. E aí saber como é que essas regiões, esses estados trabalham com a produção audiovisual e a produção de cinema é interessante para também ler as obras de outros cineastas. E aí fica como recomendação buscar essas escolas, buscar esses festivais, buscar esses cineastas. No caso, o Glauber Rocha nesse caso. O documentário de Eduardo Coutinho também é um outro cineasta brasileiro e específico de documentário. Documentário é um gênero muito mais fácil, não vou falar mais fácil porque nenhum gênero é fácil de certa forma, mas a produção cinematográfica sem efeitos visuais exige uma técnica e um conhecimento do que você quer fazer muito grande, no caso o produtor e o roteirista, o diretor também. Então nesse ponto, essa questão de colocar o gênero documentário como um gênero muito forte no Brasil, que ele realmente é forte, tirando comédia e alguns dramas que são muito populares ou muito famosos, mas o que bate no Brasil, não pela facilidade, mas pelo custo reduzido, já que é filmar, definir o que você quer perguntar e faz a filmagem, faz o recorte e faz a montagem, é mais, de certa forma, tranquilo de ser produzido. Significa que é fácil? Não, não significa que é fácil, mas significa que os custos de produção são menores. E aí quando você vai ver o investimento em produções documentárias, ideias e projetos de documentário, falando da nossa cultura, falando de nossos dilemas, falando de nossos problemas, é mais fácil arranjar material, produzir material, do que, quero fazer algo mirabolante como um Hollywood da vida, que vão ser pouquíssimas produções e locais que eu vou conseguir fazer. Existe? Existe, mas não é o caso. Então nesse caso, entender o que é o documentário, o gênero documentário, e pela visão do produtor Eduardo Coutinho, que acho que se eu não estou errado, ele é cineasta mesmo, é uma boa referência aí de conteúdo técnico e referência histórica também para produzir coisas mais focadas. Manual do Roteiro tem dois livros muito bons, 3 livros de roteiro que são muito bons. E para entender produção, precisamos passar pelos roteiros, criação e escrita de roteiro.
Entender o que é a técnica, entender qual é o processo, entender definição de cena, de diálogo, de ambiente, de iluminação. Isso tudo vai estar de algum jeito relacionado e entrelaçado ao roteiro. Tá? Não é só sentar e ver o roteiro e falar, quero fazer ou não quero. Não, não é isso. É uma questão de sentar e ver ali, ó, tá aí, tem o roteiro pronto. E aí tem que melhorar bastante. Foi um cineasta que eu conheço, um professor de cinema, ele é até doutor em cinema pela PUC-Rio, Marcelo Gaios, se eu não estou errado. Ele me contou uma vez que o pessoal que fez Cidade de Deus, o roteiro foi reescrito acho que umas 40 vezes antes de começar a produção, porque tinha vários erros, vários detalhes, várias coisas dentro dele que não estavam legais. E cara, 40 vezes um roteiro ser escrito, nossa, é muita coisa, tá? E mesmo assim ele ainda comentou, isso foi metade do que precisava para o roteiro ficar bom. Nossa, é muito bizarro. Cidade de Deus, imagina só. Então nesse ponto eu acho que trabalhar o roteiro, entender o roteiro e estar disposto a retrabalhar ele faz parte do processo. Tá? Outro livro de roteiro que é interessante, e aí é bom ficar de olho no que acontece, no que tem que ser construído para fazer um bom roteiro. E esse daqui, Doc Comparado, eu comecei a ler, tá? Esse livro é muito bom, não consegui terminar ainda, mas é muito bom, me ensinou muita coisa legal, me ensinou a ter foco, me ensinou a ter como fazer os devidos recortes de o que é sinopse, o que é roteiro, o que é resumo, o conteúdo do roteiro, conteúdo técnico, conteúdo prático, conteúdo para o diretor, conteúdo para o ator, se vai ter dublagem, se não vai ter, montagem, estrutura, tudo tá aqui. Esse livro é muito legal, eu recomendo. Comece por ele. Principais teorias do cinema: estudar roteiro estudar principais teorias, tá? E aí tem teoria russa, tem teoria americana, tem teoria europeia, enfim, tem várias origens, tem vários princípios. Vale a pena dar uma conferida aí pelo fator histórico e a progressão histórica da produção de cinema, o que leva às principais teorias. Existem 2 livros a mais que pro roteirista vai fazer diferença. A Jornada do Escritor, que é para entender como escrever. Então, se eu for escrever para jornalismo, se eu for escrever matéria de revista semanal, se eu for escrever um livro de 100 páginas, um livro de 200 páginas, um livro de 500 páginas, uma história de vários pequenos romances, crônicas, e aí vai passar por uma série de informações que são necessárias entender, e a jornada do escritor é justamente entender como se tornar um escritor. Vai tirar a questão da formação técnica de letras? Eu acho que não. Pelo contrário, acho que um complementa muito bem o outro. E aí, assim, procurar cursos de letras que tem formação de escritores tipo da PUC-Rio. Olha só a PUC-Rio de novo. Vale a pena ficar de olho nesses tipos de trabalho. Obviamente, tem a questão da Escola Darcy Ribeiro de Cinema, tem a Escola Academia Internacional de Cinema, tem as outras escolas de cinema. E aí, juntar um pouquinho da publicidade e propaganda também ajuda a construir esses roteiros, essas narrativas, essas estruturas de ideias que são necessárias para chegar no roteiro. E o Herói de Mil Faces, isso tem relação com a construção dos arquétipos. São 12 arquétipos que existem bem definidos no decorrer da evolução das personas, dessas personagens que aparecem nas histórias. E cada uma dessas personagens é caracterizada por um arquétipo. E o Herói de Mil Faces fala justamente dos arquétipos que são construídos a partir de estruturação tanto física quanto psicológica das personagens que aparecem nas obras. Então, entender esses arquétipos, entender essas personagens faz parte também da construção de elementos que participam do roteiro. É um conteúdo longo, é um conteúdo vasto, vale a pena ficar de olho, atento a como melhorar o roteiro a partir de entender o processo produtivo, de entender o que são os gêneros, de entender a história do cinema, de entender como construir os personagens. É um bocado de livro, né? E isso é só um pouquinho do que existe. Vale a pena ficar de olho nessas construções de roteiro e cinema. Para quem quer produzir, e aí entra todo o conteúdo de livros e livros que tem feito já há um ano. Construir as aulas, vir esse trabalho de divulgação de conteúdo passa por uma pesquisa muito longa. E ser pesquisador significa ler muito conteúdo. Foi a frase de um conhecido meu do mestrado que falou, que ele é doutorando. Foi muito legal porque ele falou: se quer participar
de mestrado e doutorado, não tenha dúvida, você vai ler muito. E é exatamente isso que o pesquisador faz. Tem que ler muito conteúdo, muito artigo, muito livro técnico, muito livro específico, muito romance, para justamente entender como é que eu vou construir as coisas. E aí as defesas e os princípios teóricos e práticos desses conteúdos têm que chegar nos devidos lugares. Não é um processo tranquilo, porque a gente vai ficar esbarrando muitas vezes com fragmentos de alguma coisa que leva a outra. Então você pega um livro, mas vai ver a referência, tem pelo menos 30, 40, 50 livros. Aí desses livros que você tem, você vai tirar uma meia dúzia, uma dúzia desses 50, 60 livros, que vai levar mais 50, 60 livros de cada uma delas, ou seja, vai encorpando o trabalho de uma tal forma que fica difícil saber aonde parar. Então nesse ponto é que começa a surgir a necessidade de, opa, eu tenho que filtrar. E na hora que filtra, a gente vai realmente entender o que está acontecendo. O que vocês estão recebendo já é uma certa filtragem, mas isso não impede de descobrir outras obras que levam a melhores resultados do que esses que eu estou propondo, beleza? Então dá o like, curta, se inscreve no canal, divulga o vídeo, apoia, faça o vídeo chegar mais gente, faça o canal crescer bastante, que isso vale a pena. O trabalho tá ficando robusto, tá ficando interessante. Só vocês são capazes de fazer isso acontecer. Falou? Até o próximo.